E aí pessoal, tudo bem? Nono ano B, né? Vamos hoje fazer algumas questões de equação de segundo grau do exercício que tem na página 73 até a 75. Vai ser uma revisãozinha básica, né? Para a gente relembrar algumas situaçõezinhas e dar sequência no assunto sobre equações do segundo grau. Então vamos lá. Na questão de número 31, na página 73, ele pede para você fazer a identificação dos coeficientes da equação de segundo grau, né? Determinar quem são os valores, né? De A, B e C. Então, uma questão muito tranquila, mas para a gente relembrar aí, né? Então, vamos lá. Bom, quem é A? Quem é B? Quem é C? Você tem que estar atento que A acompanha o x quadrado, o B acompanha o x e o C é aquele número que está sozinho. Então, nesse exemplo aqui, não tem nada na frente do x quadrado. Então, a gente já sabe que é 1, certo? A é 1. O B, ó, é quem acompanha o x. Não tem nada também, mas tem um sinalzinho de menos na frente. Então, é menos 1. Então, menos 1. E o C é o número que está sozinho. Nesse caso, menos 6. Certo? Então, questão muito fácil, muito tranquila aí. A igual a 1, B menos 1 e C menos 6. Beleza? Bom, próxima questão. Determine as raízes. Aí dá lá a equação x quadrado menos 3x menos 18 igual a zero. Então, a gente vai aplicar aquele teoremazinho, né, que a gente estudou, que a gente chama de teorema de Bhaskara, né? Vamos achar primeiro o valor do delta, né, a letra grega delta, que tem como fórmula b quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? B quadrado menos 4ac. E a gente vai ter que substituir agora esses coeficientes na fórmula. Então, quem é o delta? O nosso b, menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes a. Quem é o a? Não tem nada. Então, a gente já sabe que é 1. Então, vezes. Quem é o c? Menos 18. Então, delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado. Base é negativa, mas o expoente é par. A gente já sabe que o resultado vai ser positivo. Então, dá 9. Aí, ó, estou multiplicando. Na multiplicação, na divisão e quando o número tem dois sinais, nós obrigatoriamente fazemos o jogo de sinal. Então, menos por menos, a gente já sabe que dá mais. Aí, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 18 vai dar 32, 72. Muito bem. Então, delta vai ser 9 mais 72, que dá 81. Então, tá aí. Mas não terminou, né? A gente tem que partir para aquela segunda parte da fórmula. X é igual a quem? Menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes A. Então, menos da fórmula. Aí o B é menos 3, então fica aqui menos 3, mais ou menos a raiz do delta, quem é o delta? 81, dividido por 2 vezes A, o A é 1. Então, olha lá o que eu disse, né? O número possui dois sinais, então a gente tem que fazer o jogo de sinais. Menos por menos dá mais. Aí mais ou menos, raiz de 81 são 9, isso tudo dividido por 2 vezes 1, são 2. Pronto, chegou a hora da gente calcular realmente as raízes. Achar o valor de x' e o x, duas linhas. O x' é a soma, a gente vai fazer a soma. 3 mais 9. E dividir por 2. Então, 3 mais 9 são 12, dividido por 2, 6. X duas linhas, a gente vai fazer a subtração. 3 menos 9 dá menos 6. Isso dividido por 2, né? Lembrando que sinais são diferentes, você subtrai e mantém o sinal do maior. Então, menos 6 por 2, menos 3. Esses valores de x' e x duas linhas são as raízes da equação do segundo grau dada no enunciado. Então, está aí a resolução das questões de número 31 e 33. Basicamente, todo o exercício da página 73 até a 75 é em cima dessas duas situações que eu acabei de relembrar para vocês. Então, resolvam as demais questões para que a gente possa tirar aí, de repente, qualquer dúvida que apareça, valeu? Bom, vamos lá dar sequência agora, falando um pouco sobre discriminante, certo? O que é o discriminante de uma equação do segundo grau? É o delta, certo? É aquela letrinha grega delta, também chamada de discriminante.
Desculpa. A gente já sabe que delta tem essa formulazinha, né? B quadrado menos 4AC. Só que falta a gente falar sobre essa situaçãozinha aqui, ó. O que é isso? Quando a gente calcula o delta, né? Aquela formulazinha, e o resultado é um valor positivo, ou seja, maior que zero, isso implica dizer que a equação do segundo grau possui duas raízes. Eu vou ter um valor para x' e um valor para x duas linhas, certo? Quando o discriminante tem um valor igual a zero, isso implica dizer que as raízes da equação do segundo grau são iguais. Só existe uma raiz, só vai ter um valor. Ou seja, o valor de x' e o valor de x duas linhas serão iguais, certo? E, por fim, quando o discriminante for um valor negativo, for um valor menor do que zero, não existe raiz real. Não é que não existe resposta, existe. Só não vai estar dentro do conjunto dos números reais, o qual a gente estuda, certo? Só lá no terceiro ano, quando a gente estudar números complexos, aí é que a gente vai dar resolução para esse tipo de situação. Mas não se preocupem agora, beleza? Então vamos lá para alguns exemplos. Bom, exemplo 1. Eu tenho aqui essa equação de segundo grau, x² menos 5x mais 6 igual a zero. E a gente vai lá determinar suas raízes, calculando primeiro o discriminante e tal. Aí a gente acha aqui que o discriminante é 1. O que é 1? Um valor positivo, maior que zero. Logo, a gente já sabe que ele vai ter um valor para x' e um valor para x duas linhas, beleza? É isso que a gente quer que vocês entendam agora. Se o delta for um valor positivo, um valor maior que zero, a equação possui duas raízes. Se você está resolvendo a equação de segundo grau, como esse segundo exemplo aqui, x² mais 2x mais 1 igual a zero, aí você vai lá, calcula, aí delta deu zero. Isso implica dizer que o valor de x' vai ser igual a x duas linhas, né? X' igual a x duas linhas, ou seja, só tem uma raiz. Agora, quando você calcular a equação do segundo grau, e o delta for negativo, né? Você calcula lá, né? B² menos 9² menos 4 vezes A que é 12, vezes o C que é 7. Aí, 81 menos 336 deu menos 255, né? Sinais são diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior. Então, menos 255 é um valor negativo, menor que zero. Então, ó, esse símbolo aqui significa não existe. Então, não existe raiz real para essa equação. Existe uma raiz complexa, certo? Mas como eu falei, isso aqui não é para agora. É só lá no terceiro ano que a gente vai estudar. Então, são esses os três casos que nós temos para o discriminante, né? Quando o delta é maior que zero, quando o delta é igual a zero ou quando o delta for um valor negativo, menor que zero. Beleza? Então, respondam aí o resto do exercício da página 73 até a 75. Bons estudos e até a próxima. Valeu?